Da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Que assim seja. Estamos no 3º domingo da Páscoa. Páscoa significa passagem. Estamos vivendo momentos importantes porque a Páscoa nos traz a certeza de que ressuscitamos com Cristo. E se Cristo ressuscitou e está no meio de nós, nós precisamos viver alegria, alegria da celebração, alegria do encontro, da comunhão. E a liturgia deste domingo nos convida a descobrir Cristo vivo, que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido.
Ele não precisa de reconhecimento nosso nem de ninguém, mas ele se faz presença. Ele está todos os dias atento às nossas necessidades. Ele caminha conosco, ele nos mostra o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes também nós andamos pelos caminhos da vida, tristes, cansados, desiludidos, sem esperança. Mas ele nos diz: vinde a mim todos. Ele não falou: os mais bonitos venham a mim. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, hoje diríamos estressados com o peso dos vossos fardos. Em mim você vai encontrar a solução a seus problemas. Aonde que você busca a solução dos seus problemas? Em quem você se ancora? Como você procura dar uma solução à sua vida? Nem sempre batemos na porta certa. Quantas vezes batemos na porta errada? Quantas vezes fizemos bobagens? Quantas vezes não fazemos o que convém aos olhos de Deus? São Paulo já nos dizia: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Temos de ser prudentes, honestos, verdadeiros, mas precisamos crescer em santidade. E caíram nos castelos e a vida parece não ter mais sentido. Muita gente está sem renovação espiritual, sem esperança. Porém, no ano da esperança que nós vivenciamos, o ano passado, o jubileu da esperança, nos trouxe grande alegria e nos mostrou os caminhos que nós precisávamos percorrer. Este ano é o ano de São Francisco. E no ano de São Francisco nós entendemos a necessidade de vivermos a simplicidade, a humildade, a mansidão, a coerência, de ter o coração generoso, porque dando que se recebe. Na medida em que nós amamos, vivenciamos, testemunhamos, as bênçãos de Deus continuam sendo derramadas ao nosso coração. Jesus está vivo e ressuscitado, caminha ao nosso lado. Ele encontra formas de vir ao nosso encontro e encher nosso coração de esperança. Muitas maneiras ele encontra na nossa vida. Quando Jesus está na nossa vida, e eu costumo falar isso, quem tem Jesus no seu coração não mente. Quem tem Jesus no coração não engana os outros. Quem tem Jesus no coração consegue superar as diferenças, as dificuldades, os problemas. Cabe a nós pensar se Jesus está em nós. São Paulo nos dizia: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Façamos então uma pequena avaliação deste tempo de Páscoa que estamos desfrutando, que estamos vivendo, nos preparando para o domingo de Pentecostes. Vocês que adquiriram o Círio Pascal, levaram para casa, estão rezando as orações próprias do Círio na sua casa. É muito importante isso. Nós acendemos a vela no Círio Pascal, levamos a luz de Cristo para nossa casa, rezamos em família, fazemos cenáculos, estamos em atitude de oração e intercessão. Muitas pessoas se encomendam das nossas orações e esperam por nós. Por isso que nós devemos dedicar um tempinho do domingo para estar no encontro com Deus. Não somente na igreja, na nossa casa. Rezando o terço, fazendo o cenáculo, fazendo uma partilha, buscando a comunhão espiritual. Esta passagem do discípulo de Emaús, que o Evangelho de Lucas nos oferece, podemos dizer que é comparada com um banquete pascal, o banquete da Eucaristia, justamente quando se parte o pão, alimenta-se o povo. E o povo reconhece esse sinal de vida e esperança. Por isso que a escuta da palavra e repartir o pão abre os olhos e impulsiona para a missão.
Depois que nós nos alimentamos do pão da vida, a nossa missão é levar Cristo aos nossos irmãos, é testemunhar. E como você está testemunhando Jesus Cristo? Com as suas atitudes, com a sua vivência, com a sua maneira simples de ser. Ou às vezes não está testemunhando, está sendo difícil, a semana é complicada, cheia de atribuições, não temos tempo para rezar. É necessário abastecer-se. O coração que se deixa preencher pela oração, pela escuta da palavra, pela meditação, é um coração que floresce. Por isso nós temos de florescer. Santa Clara nos falava isso, floresça onde Deus te plantou. Minha mãe, quando veio ao Brasil, falou para mim: Norbert, floresça onde Deus te plantar. E aqui estou tentando, meu Deus, como é difícil, povo duro. Mas a gente procura perseverar, pelo menos a oração, a intercessão, a capacidade de encontrar sentido ao que fazemos. O episódio de Emaús aponta o caminho principal. Qual foi o que aconteceu nessa passagem que nós escutamos? A palavra de Deus. A palavra se faz vida na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser escutada, meditada, partilhada, acolhida. Jesus nos indica os caminhos e nos aponta novas perspectivas. Jesus nos mostra a coragem de continuar o caminho. Está difícil? Continue. Está pesado? Continue. Continue, porque é isso que nós precisamos fazer, dar continuidade. E através da continuidade no caminho, o testemunho. Esses dois discípulos que iam a caminho de Emaús escutaram tudo que Jesus foi mostrando para eles, que tinha acontecido na sua vida, na sua história. Então, precisamos acolher a palavra de Deus, porque nós todos somos peregrinos. Espero que um dia encontremos todos lá no céu. Esse é o desejo de Deus, todos poder chegarmos ao céu. Acolher a palavra do peregrino e lhe oferecem hospedagem na sua casa. Quando a gente abre o coração, quando a gente partilha o pão, quando a gente divide as experiências, a gente conquista o coração do outro. E aos poucos que a gente vai fazendo amizades. Todos são amigos de todos? Não. Mas aqueles poucos, aos poucos, vão conhecendo, vai discernindo, vai abrindo horizontes, novas perspectivas, vai encontrando sentido ao que faz. Nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Mas quantas vezes colocamos a confiança na sabedoria, na inteligência, eu sei, aí a soberba aparece, a autossuficiência. É necessário pensar um pouco. E o episódio de Emaús nos aponta a partilha do pão, o pão da vida, o pão da esperança, o pão da renovação interior, o pão de saber dar para o outro, sem esperar recompensas. Às vezes nós fazemos e queremos elogio, e queremos recompensa, e queremos que o outro também faça como você faz. Quando a gente faz com desprendimento, é Deus que premia as coisas. Ele há pontinhos no céu. Não espere nada de ninguém, nem agradecimento, e nem faça por merecer glórias e vanglórias. Faça porque nasce, faça porque brota do coração. É nesse coração generoso que Deus habita e que nos mostra a necessidade de vivermos essa comunhão. A narração deste evangelho apresenta o esquema da missa, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, nos mostra como deve ser uma celebração da comunidade, um verdadeiro cenáculo, onde tenha oração, onde tenha partilha, onde haja comunhão, onde todas as pessoas possam receber Jesus. Jesus é o alimento que dá vida. Jesus é o alimento que dá vida, e através de você outros se alimentam.
Por isso que o nosso testemunho deve ser verdadeiro. Mas se você fala e não cumpre o que fala, o que você quer colher? Quem semeia vento, colhe tempestade. A gente precisa pensar um pouco e amadurecer. Também a partilha do pão da vida e da Eucaristia se dá na comunidade. E na comunidade não há lugar privilegiados para ninguém. Todos fazemos parte da mesma comunidade. E é isso que precisamos entender. As experiências de vida. A busca concreta do amor de Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala de uma verdadeira comunidade cristã. Já vinha desde domingo passado, quando celebramos a Divina Misericórdia, nos mostrando como deve ser uma verdadeira comunidade. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Se faltasse alguma coisa para alguém, dava para poder superar. Às vezes a gente só pensa em si mesmo. Primeiro eu, como as crianças. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar alguma coisa é minha. A gente precisa pensar em comunidade. É mais importante o outro. O outro está necessitado. Você sabe se a pessoa que está do seu lado precisa de alguma coisa? Você já perguntou se está carente, está precisando de alguma coisa? Às vezes as pessoas estão na igreja, volta, entra, sai, como se nada tivesse acontecido, só estou pensando em Jesus. Mas Jesus está também do irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece, olhe mais uma vez. Pergunte quem é, pergunte o nome da pessoa, né? Isso, pergunte como é que você está. Está precisando de alguma coisa? Que bom que você está aqui neste domingo. Este domingo, alegria, domingo do serviço. Domingo, meu Deus, olha, se vocês estivessem aqui, vocês estariam muito felizes de ver como todo mundo está olhando, conversando, sorrindo. A gente chegou com a cabeça cabisbaixa, chegou triste, cansado, na semana cheia. Semana ainda falta muita coisa, ainda na vida temos muito para fazer. Por isso sempre digo, o passado já foi, o futuro a Deus pertence. Viva intensamente o momento presente. Se você vive intensamente o momento presente, você é tudo para Deus. E tudo de Deus em você faz acontecer o que há de melhor. E é isso que nós precisamos. Por isso que a pregação de Pedro no dia de Pentecostes anuncia Cristo ressuscitado, Cristo que está vivo, Cristo que salva todos. Todos podemos chegar ao paraíso. É o querigma, é o anúncio da comunhão cristã primitiva sobre Jesus. Todos precisamos fazer o querigma, anunciar, porque quando a gente se cala, as pedras falam. A gente precisa anunciar a verdade e denunciar a injustiça, anunciar Jesus Cristo com o testemunho, anunciar com a presença, com a verdade, anunciar realmente a palavra que nos motiva a viver em comunhão. Os discípulos, mesmo tristes, desanimados e decepcionados, conseguiram entender e falaram para o Senhor: fica conosco, Senhor. Que bom que nós possamos dizer hoje: Senhor, fica conosco. Senhor, fica na minha vida. Senhor, não me abandone. Senhor, deixe eu, mesmo que seja na cruz, eu te seguir. Tantos santos quiseram seguir Jesus, mesmo que fosse na dor. Às vezes a gente só quer seguir Jesus na glória, na vida boa, no dinheiro. Seguir Jesus na cruz não é fácil, mas é também a condição de filhos de Deus. Que nós possamos seguir Jesus com todas as dores, as cruzes, os problemas, as dificuldades, mas que tenhamos realmente a certeza de que Ele quer caminhar conosco. Ele nos chama a santificar-nos e nós também podemos fazer o exercício da comunhão.
que nós saibamos reconhecer os sinais de Deus em nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio